Amém. Eu creio que Deus pode falar conosco nessa manhã. Eu acredito que Deus não me incomodou esses dias para a gente perder tempo aqui não. Se você saiu de casa e veio aqui essa manhã, no mínimo você entendeu algo parecido com o que eu entendi. No mínimo você entendeu que é importante estar na igreja, no mínimo. E se a gente fosse parar para pensar por que achamos importante estar na igreja, a gente deveria chegar à seguinte conclusão: estamos indo à igreja não porque sou membro da igreja e o pastor espera que eu esteja lá. Estou indo à igreja porque eu amo o Deus dessa igreja, porque um dia eu me encontrei com Ele e Ele mudou minha vida, porque o ambiente de um lugar consagrado a Ele é diferente, porque eu amo esse Deus de todo o meu coração. A gente precisa às vezes se lembrar por que a gente é crente e trazer de volta a memória daquilo de por que a gente é crente. Às vezes a gente se esquece e a gente começa a ficar entristecido com Deus porque milagres não estão acontecendo, bênçãos não estão chegando, às vezes más notícias estão chegando, a gente se entristece com Deus. Às vezes não se entristece com Deus, mas a nossa fé fica mexida. Mas a nossa fé, ela é um alicerce na rocha. Ela é um alicerce na rocha, é um firme fundamento sobre Jesus Cristo. É um alicerce na rocha. Significa que tudo que foi edificado sobre esse alicerce que é Jesus, é inabalável. Então as circunstâncias vão passar, vencendo-as ou de uma forma ou de outra, nós somos do Senhor. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, no mínimo por isso. Mas também porque entendemos que há uma grande probabilidade do mistério de Deus falar por meio de uma leitura de um texto bíblico aconteça. É um mistério, irmãos. É um mistério que acontece desde o Pentecostes, quando estavam ali reunidos milhares de pessoas, e diz a palavra do Senhor que o apóstolo Pedro tomou a palavra sem nenhum megafone, sem nenhum som. Ele falou a ponto de 3.000 almas se converterem num só momento. Não sei quantas mil pessoas estavam ali, mas a voz de Pedro não era a voz potente nessa pregação. A voz do Espírito era a voz potente nessa pregação. E o mais interessante é que Pedro falou a milhares de pessoas com histórias de vida diferentes e pregou um sermão só. E aquele sermão alcançou a necessidade de pelo menos 3.000 pessoas naquele momento. Então a gente tem que entrar aqui acreditando que Deus pode falar com a gente. Hoje eu gostaria de falar sobre oração desesperada. E a oração desesperada que eu me refiro é a oração feita por Saul, em 1 Samuel capítulo 28, mas nós vamos ler Isaías 53. Qual foi a oração desesperada de Saul em 1 Samuel 28? Ele havia perdido o seu maior aliado de guerra, que era a bênção de Deus. Ele havia perdido o seu melhor general, que era Davi. Ele havia perdido o único contato direto com Deus, que era o profeta Samuel. Estava ele agora diante de um desafio de enfrentar um exército poderoso, e ele precisava urgentemente falar com Deus, mas ele não tinha o contato, porque o seu coração havia se corrompido. Então ele faz a oração desesperada. Para mim, a oração desesperada é a oração da desesperança, mas é a oração também que busca uns subterfúgios para encontrar respostas. Isso para mim é uma oração desesperada. Ela não está firmada em fé,
ela está firmada em: eu vou atirar para todos os lados e o santo que responder. Então ele vai atrás de uma adivinhadora. A Bíblia diz pitonisa. Significa que ela era uma serva de um deus serpente, da deusa Piton, uma serpente. Ele foi orar para a serpente. Isso é o fundo do poço de qualquer crente. Pedir ajuda para a serpente. A serpente, na sua astúcia, usou todos os recursos visíveis para confundir o rei já confuso. E ele teve uma resposta, e mediante essa resposta ele foi para a guerra e perdeu a guerra. Quantos crentes estão fazendo orações desesperadas? Agora, quanto é que começa uma oração desesperada? Essa é a minha pergunta hoje. Quando é que começa uma oração desesperada? Ela começa quando nós estamos fundamentados em falsas verdades, ou estamos esperançosos em coisas que Deus nunca prometeu. Ou quando nós estamos tão dependentes do que Deus prometeu, que nós não aceitamos uma outra decisão dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus fez promessas para todos nós, para mim e para você. Mas isso não significa que Ele não tenha novos projetos. Ele fez promessas, mas não disse como alcançaríamos essas promessas. Ele disse para nós que nos daria coisas, mas não ensinou o caminho. Às vezes Ele deixa para ensinar o caminho em cima da hora. É preciso então fé para seguir Jesus. E sem fé você nunca vai agradar a Deus, porque a fé, ela é uma confiança cega. Ela é um salto no escuro. E se ela não for assim, não é fé. A fé que está firmada em convicções, em evidências, não é fé. É uma esperança consolidada em alguma coisa que você sabe que vai acontecer. Isso não é fé. A fé, ela trabalha no campo da dúvida, do receio, da insegurança do cumprimento. Ela trabalha aí. E sem acreditar em Deus dentro desse campo da inconsistência das provas, isso não é fé. E quantas pessoas estão apenas confiadas nas promessas bíblicas e não estão confiadas no caminho de Deus para você alcançar as promessas? Então muitos crentes podem estar fazendo orações desesperadas. E agora eu já entro para um outro campo, porque essa oração pode ser: Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, tem que acontecer, tem que ser agora. Nós estamos em uma campanha de oração, e como nós já sabemos, campanha de oração é apenas uma boa desculpa que nós inventamos para poder orar mais, porque a gente deve viver uma campanha de oração. A nossa vida deve ser uma campanha de oração contínua. A gente tem que orar todo o tempo. A Bíblia manda a gente orar sem cessar, e a gente deveria aprender a orar em todo momento. A gente deveria até ficar um pouco enlouquecido com isso, com o sentido de estar andando, lembrou de Deus, fala com Ele em qualquer lugar. E não ter um momento. Quando uma igreja precisa criar um momento de oração, é um mau sinal. Mas é o sinal da igreja do fim. É o mau sinal de uma igreja que precisa de uma boa desculpa para estar orando ao Senhor. Precisa ser empurrada, impulsionada, jogada para orar, porque não está orando. Eu sei que a maioria de vocês oram com frequência, mas há pessoas que simplesmente, se não houver uma campanha de oração, um propósito de oração, não oram nada. E muitos crentes estão perdidos nas promessas e estão fazendo orações desesperadas, porque não confiam nas promessas, não entendem as promessas do Senhor. E uma outra coisa que eu gostaria de falar na minha introdução é: você já viveu a ideia, a imaginação de que você foi enganado no Evangelho? Você já esteve em algum momento na sua vida como cristão e pensou assim: eu acho que em algum ponto eu não entendi? Ou então a gente já pensou assim, ou você já pensou, ou só eu pensei: será que eu estou na igreja certa? Será que... Você já viveu a sensação de que foi enganado?
Você já se colocou na situação em que a sua esperança parece estar fundamentada em algo irreal? Porque você não está vendo as coisas acontecendo? Se você já fez essas perguntas, ou se você está fazendo essa pergunta, então a palavra de Deus hoje não errou. Ela é para você. Ela é para quem está nos acompanhando, quem vai assistir depois. Porque Deus hoje quer falar sobre a sua dúvida. Porque o que levou Saul a orar para uma pitonisa, para falar com a sacerdotisa da serpente, foi sua completo estado de dúvida e perdido nas suas dúvidas e medos. Ele procurou a serpente e fez um voto com essa serpente, fez uma promessa para a pitonisa: eu não vou tocar em você. Ele que havia prometido antigamente matar todas e expulsar todos os profetas de demônios que estavam em Israel, fez um voto com aquela profetisa. O desespero de Saul estava fundamentado nas suas dúvidas, nos seus medos. E a oração desesperada está fundamentada nos nossos medos. E eu quero ler 2 textos e refletir sobre esses 2 textos rapidamente com você. Isaías 53, no verso 4. Hoje eu quero falar para você que está doente. Eu quero falar para você que recebeu a notícia de uma doença grave. Eu quero falar para você que recebeu uma má notícia. Quero falar com você que está com alguém no hospital. Com você que perdeu alguém recentemente. Quero falar com você que está enfrentando algum tipo de crise emocional. Quero falar com você que está enfrentando alguma perda séria na sua vida. Quero falar com você que está no meio de um caos, de uma nuvem espessa, escura. Eu quero falar com você que quando dobra o joelho não tem palavra para dizer para Deus. Eu quero falar com você que orava muito antes de dormir e hoje nem isso consegue fazer mais. Eu quero falar com você que está com medo. Eu quero falar com você que está com dúvida. Eu quero falar com você que a sua oração é desesperada. Isaías 53, no verso 4, nos traz uma promessa que se refere a Jesus Cristo, que diz assim: certamente. A minha versão diz certamente. Certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. O que Ele fez? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores Ele levou sobre si. E nós dávamos a reputação a Ele de aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha para mim. Certamente, acertadamente, é fato, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele carregou em si. Isso é uma verdade. É certo que Jesus fez isso. No sermão de Pedro que eu disse a vocês, que ele faz, há um apontamento de Pedro, dizendo que o Senhor cumpriu essa palavra. E o Pedro vai dizer assim, que o Senhor, assim como prometido, Ele veio para cumprir todos os propósitos, todos os planos e todos os projetos que estavam estabelecidos a respeito de sua vida. Dentre eles, levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E ele então pregou no seu sermão a seguinte frase: assim ele cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si. Essa é a palavra de Pedro, a pregação de Pedro no livro de Atos. E assim se cumpriu em Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E aí de repente você recebe uma notícia: você está com uma doença muito séria.
Ou então você recebe a notícia de uma crise que se estabeleceu na sua casa, você recebe a notícia de um mal que veio sobre sua vida e você não sabe lidar com ele. Então você vai para o joelho e a primeira oração ela é de fé. Ela está fundamentada em promessas e você vai na Bíblia e diz: Senhor, está escrito aqui na tua palavra, está escrito, eu li isso aqui, ó. Eu li aqui, ó, o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Está aqui, Senhor, está escrito aqui, o Senhor disse isso aqui. A primeira oração é de fé, mas aí o tempo começa a passar e você começa a viver os resultados desses problemas. Porque quando a gente se enferma, todos que estão ao nosso redor se enfermam junto com a gente. E quando a gente tem um problema pessoal muito sério, todos sofrem o problema com a gente. Não é verdade? Aquilo é como uma bomba que explode e os estilhaços vão para vários lados e todo mundo acaba sendo atingido. E quando o tempo começa a passar, a nossa oração começa a mudar um pouco de discurso. E a gente começa a dizer: Senhor, está escrito, como quem pergunta, não como quem tem certeza, mas está escrito lá ou não está escrito lá? Que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E se o tempo se estende um pouco mais, aí vem a dúvida mesmo. Senhor, o Senhor existe mesmo? Onde está a resposta para isso aí? Por que então eu estou sofrendo tudo isso? Isso que eu estou contando para vocês foi registrado em um livro chamado Por que as Pessoas Boas Sofrem? É um livro muito interessante, escrito por um rabino, Harold Kushner. Um rabino que mora nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro contando a dor, a sua dor, quando o seu filho foi diagnosticado com a doença rara de 1 entre milhares. E ele então começa a relatar nesse livro por que pessoas boas sofrem. Ele começa a relatar a sua luta de fé, de crer em um Deus que dizia que tinha todo o poder, mas não curava o seu filho, e o seu filho foi ficando doente, piorando, até que ele morre. Então esse rabino, já perdido nos seus questionamentos, ele chega à seguinte conclusão: Deus existe, mas não é todo poderoso. Essa é a conclusão do rabino Harold Kushner no livro Por que Pessoas Boas Sofrem. Mas ele escreveu e virou um best-seller. O sofrimento daquele rabino virou um best-seller. Muitas pessoas compraram, porque muitas pessoas também achavam a mesma coisa que aquele rabino. E ele escreveu um outro livro que eu tenho aqui em minhas mãos, chamado As 9 Lições Essenciais que eu aprendi na vida. E uma das lições diz respeito ao sofrimento dele com seu filho Aaron, que morreu de uma doença rara. E eu trouxe o livro porque eu quero ler na íntegra o que ele diz a respeito de Deus. O sofrimento que ele viveu e que muitos podem estar vivendo. E quando eu pensei em trazer esse livro, o Espírito Santo me tranquilizou, me deu paz. Falei: pode levar, Israel, pode levar e ler, porque muita gente vai precisar ouvir isso aí. Ele disse assim, olha, eu vou ler na íntegra o que ele disse sobre a sua conclusão sobre Deus e suas orações. Ele diz: não é trabalho de Deus tornar saudáveis as pessoas doentes, é trabalho dos médicos. O trabalho de Deus é dar coragem às pessoas doentes, e pela minha experiência, isso é algo que Deus faz muito bem. A minha oração não é um convite para barganhar com Deus, é convidar Deus para entrar na minha vida de tal forma
que eu seja alimentado para resistir à tentação o tempo suficiente para ser resiliente e permanecer ao seu lado até o fim. Essa é a palavra do Rabino. E ele vai dizer uma coisa muito interessante: a verdade é que a vida é injusta. É melhor que aceitemos esse fato. Pessoas sem instrução podem ser agraciadas com habilidades esportivas, musicais, que a fazem ganhar muito dinheiro, enquanto pessoas justas podem não ter nenhum talento. Pessoas boas são acometidas por doenças antes de poderem usar os dons para ajudar os outros. E o sofrimento do Rabino vai se estendendo, até que ele diz: o papel de Deus não é tornar a vida fácil, fazer as dificuldades desaparecerem para cuidar de nós. O papel de Deus é nos dar visão para saber o que precisamos fazer, nos agraciar com qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades. Por mais difícil que seja, Deus nos acompanha nessa jornada. Então o que ele está dizendo é: eu concluí que Deus não entrou na minha vida para me curar. Deus entrou na minha vida para me dar força para eu enfrentar dificuldades. Eu concluí que não é tarefa de Deus me curar, é tarefa de Deus me fortalecer para me curar. Mas eu quero dizer para você que o Rabino Harold Kushner está completamente errado. Porque não é isso que a palavra do Deus Todo-Poderoso diz. E a oração de alguém desesperado embarca por este caminho. E eu diria para vocês, irmãos, que hoje as pessoas dizem que a maior batalha que nós enfrentamos no nosso tempo é entre a crença e a secularidade, é entre ser religioso ou viver no mundo. Mas eu acredito que a maior batalha que nós vivemos está entre o ceticismo e a fé. A maior batalha que nós vivemos é acreditar ou não acreditar. A maior batalha não é ser religioso ou não ser. A maior batalha é acreditar ou não acreditar. E você precisa vencer essa batalha dentro de você para que o milagre aconteça. A palavra de Jesus Cristo a todos os doentes foi: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E eu quero dizer para você: a tua fé pode te salvar. E se você enveredar pelo caminho da intelectualidade, da filosofia do Rabino Harold, você vai entrar no caminho de se perder. Você precisa ter fé e acreditar no que eu não vejo, e confiar naquilo que eu espero, e ter a certeza daquilo que eu não estou presenciando com os meus olhos, mas é fato porque Deus diz que é, e se Deus diz que é. É conflitar contra você mesmo e negar a tua intelectualidade pela fé. O Rabino errou, e as 9 lições essenciais da sua vida de 50 anos de rabinato, porque na realidade, se o Rabino tivesse conhecido Yeshua HaMashiach, e tivesse conhecido o poder do sangue de Jesus de Nazaré, e tivesse reconhecido o Deus de Jesus, nascido em Nazaré, vivido em Nazaré, nascido em Betlehem, e se ele tivesse conhecido Jesus que curou em Cafarnaum, e que por 3 anos andou por toda a Judéia, fazendo a obra de Deus, libertando os cativos, curando os enfermos, e ele veio para tirar os cativos do seu cativeiro, libertar aqueles que estavam presos e desfazer as obras do diabo, então ele não teria aprendido 9 lições erradas. Ele teria aprendido uma lição certa: crê no Senhor Deus e Ele fará tudo. E se você crê, tudo é possível ao que crê.
Então deixa eu explicar para você o que Isaías 53 diz. Isaías 53 diz: Ele levou sobre si, isso significa que Ele sofreu, Ele experimentou tudo no seu corpo, para um propósito, para entender a sua oração. Ele sofreu tudo. Se você chegar para mim e falar: pastor, eu tenho câncer. Se você chegar para mim e falar: pastor, eu tenho uma doença degenerativa. Pastor, eu tenho um problema. Ele sofreu tudo. Eu não sei como isso aconteceu, porque isso é sobrenatural, mas Ele experimentou tudo. Em Hebreus 4, 14 a 16 diz: por isso nós entramos confiadamente na presença do Senhor, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes Ele viveu tudo e experimentou tudo, por isso podemos orar a Ele e falar com Ele, porque Ele experimentou tudo. Então quando eu falo com Ele, Ele entende o que eu estou pedindo, porque Ele levou sobre si, Ele experimentou, então Ele entende o que eu sinto na hora que eu oro. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer, mas nós temos um sumo sacerdote que se compadece, e na hora que eu falo Senhor, Ele diz: meu filho, eu te entendo, eu entendo tua dor, eu entendo a tua dor, o seu sofrimento, eu entendo você, porque eu senti tudo isso. Isso significa Ele levou sobre si. Ele levou sobre si significa que Ele carregou, que Ele trouxe no seu corpo, Ele sentiu todas as dores e Ele venceu todas as dores. E ao vencer todas as dores, Ele diz: eu venci, e se você crê em mim, as obras que eu fiz, você também fará. Esse é o Jesus de Nazaré, esse é o Cristo de Isaías 53. Contudo, meu irmão, Jesus não espera que você seja dependente de milagres para amá-lo. Então nós vamos ler 1 Pedro 2, 24. Ele pessoalmente, levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo. 1 Pedro 2, 24. Ele pessoalmente levou todos os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, nós fomos curados. 1 Pedro 2, 24. Ele levou pessoalmente os nossos pecados, sofreu as nossas feridas para nós sermos curados. Para quê? Para que o pecado não vivesse em nós, mas para que nós também não morrêssemos no pecado. Então, para que Jesus experimentou tudo? Ele experimentou tudo para te compreender. Ele experimentou tudo para que você tivesse uma empatia. Existe alguém que sabe o que eu estou passando, então eu posso falar com ele porque ele está me entendendo. Ele sofreu tudo para mostrar a você que é possível vencer pela fé. E Ele venceu tudo para livrar você do pecado e da morte. Então o que 1 Pedro está nos ensinando no capítulo 2, no verso 24, é exatamente o seguinte: Ele pode tudo, e eu também posso. Eu posso até servi-lo, sem que Ele faça tudo que Ele pode. É isso que Pedro está ensinando. Ele pode tudo, e eu sei que Ele pode. E eu nele também posso tudo, até continuar servindo, mesmo Ele não fazendo tudo que Ele pode. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou seguro no amor dEle. Eu seguirei até o fim, quer Ele faça ou não, porque eu já sei que Ele faz, e que Ele é poderoso para fazer. Amém? Quando o Espírito Santo falava comigo hoje sobre esse texto, no meu coração veio um grupo de pessoas, que eu não sei quem é, porque eu também estou incluído nesse grupo. Um grupo de pessoas que entram em conflito na luta, quando ela se estende muito tempo. E a gente começa a questionar: será que Deus está lembrando de mim? Será que eu estou orando certo? Está faltando alguma coisa? Será que eu estou esquecendo de orar para o lado certo? É porque existe um grupo religioso que, se você não orar exatamente para o lado certo, você não será ouvido por Deus. E a gente começa a entrar numa de religiosidade. A gente começa a pensar: será que eu estou fechando o olho de maneira certa? Será que eu estou me ajoelhando de maneira certa? Será que eu estou levantando a mão à altura certa?
É isso que a gente começa a entrar em crise. O que está faltando? Eu vou dizer para você, nada está te faltando, a não ser fé. E a fé significa o seguinte: significa na prática que eu estou vendo a realidade diferente da minha esperança, mas eu não me abalo do lugar onde estou na fé. Isso é fé. Fé significa que eu estou vendo a realidade diante dos meus olhos bem diferente daquilo que eu estou esperando em Deus. Mas eu decidi não arredar pé daqui. Isso é fé. Convido você a ficar de pé. Eu espero que Deus tenha falado um pouco com você nessa manhã. Eu espero que você deixe Deus falar ainda depois de hoje, depois desse momento com você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hebreus 4, a partir do verso 14. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes, esse antes significa ele pode, porque em todas as coisas ele foi provado. Ele experimentou tudo. Então quando você dobra o seu joelho e diz: Senhor Jesus, estou até sem fé, Ele vai dizer para você: eu te entendo. Está entendendo isso? Quando você dobra os joelhos e não tem uma palavra, tamanha dor que você está sentindo na alma, fica em silêncio, Ele diz: eu te entendo. Quando você diz: Senhor, eu estou sofrendo uma doença, eu não sabia que isso podia causar isso em mim, Ele vai dizer: eu te entendo. A melhor coisa do mundo é você conversar com alguém que te entende. Não é? Porque quando você chega para uma pessoa, vamos supor uma doença que a gente tem vivenciado no mundo aí, a depressão. Quando uma pessoa em estado depressivo chega para outra pessoa que nunca viveu isso e conta o que é depressão, a pessoa acha que é frescura. Mas quando você chega para uma pessoa que já viveu isso, você sabe que ele está te entendendo, então você compartilha, não é assim? E você sabe exatamente o que o outro está entendendo você. Pois é assim que você pode se chegar diante de Deus, Ele sabe exatamente o que você está sentindo. E eu vim aqui essa manhã, em nome do teu Deus, que te ama mais do que qualquer outra pessoa, dizer para você: olha, filho, a tua alma pode te pregar peças severas. A tua alma pode pregar peças em você terríveis, dentre elas a dúvida. Tua alma pode entrar em confusão, mas eu quero que você saiba hoje, Ele está te dizendo isso, pela palavra. Eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje e serei eternamente. Eu sou um Deus que não mudo. E eu sei os pensamentos que tenho a respeito de você. São pensamentos bons e de paz para te dar o bem que você deseja. A única coisa que Ele pede nas Escrituras para você é: seja fiel até o fim. Não duvide, porque se você crer e não duvidar, tudo que você pedir ao Pai em meu nome crendo, você vai receber. Seja fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Seja fiel na luta, até o fim eu te darei a coroa da vida eterna. Seja fiel, ainda que seja necessário morrer, porque eu te darei muito mais na vida eterna. Eu sei que você está sofrendo agora, que você está padecendo dores agora, porque o meu filho experimentou tudo isso. Ele sabe exatamente o pensamento que você tem, porque ele também sofreu como homem, do seu nascimento até a sua morte, morte de cruz. Filipenses diz isso. Então Ele sabe exatamente o que você sente quando você dobra o seu joelho, quando você fala com Ele. Ele sabe a sua angústia, a sua dor.
Então Ele está dizendo para você: descansa. Descansa, porque qualquer que seja a minha decisão, o que eu estou permitindo na tua vida é para o teu bem. Para o teu bem. Feche teus olhos, filho.